Salve, 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 família querida do grupo da Fraternidade Espírita Irmãos Glacos. É com muita alegria que estamos mais uma vez nesse espaço bendito que tem prodigalizado nas últimas décadas um trabalho tão extraordinário sob o ponto de vista do estudo da doutrina, da sua prática, alimentando os ideais do Evangelho, do Cristo, nesses momentos tão importantes, definidores de um processo de grandes transformações que estão acontecendo na humanidade, conforme Allan Kardec expõe no capítulo 18 do livro A Gênese, quando ele afirma: somos informados em todas as partes que estamos vivendo um momento das grandes mudanças, eventos que vão secundar uma nova era para a humanidade. Então vamos todos, sobre o ponto de vista do Evangelho, da vivência cristã, comemorarmos esse instante e agradecer por estarmos juntos. Lembrando Jesus quando compara o reino dos céus a um pai que celebra uma bodas. A bodas do filho, o casamento, aonde Kardec comenta que é ventura, alegria, trabalho, renovação, conforme esse comentário descrito no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amigos e amigas, eu fico muito contente pelo convite que vocês nos endereçaram para falar sobre Paulo de Tarso, especificamente Carta aos Efésios. Por quê? Não só pelo tema em si, por estarmos recordando do convertido de Damasco, mas também sabedor que esse convite não chegou por acaso, uma vez que na nossa casa espírita, a Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, a FEAC, que eu tive a honra de fundar em 2008 aqui em BH, nós realizamos o estudo das cartas de Paulo. A partir do ano de 2012, por aí, nós começamos a fazer as transmissões ao vivo desse estudo. Então, essas lives que hoje se tornaram um meio de comunicação tão prodigioso, a gente já vem realizando isso há mais de 8 anos. Transmissão ao longo da semana de todas as atividades que realizamos. Dentre elas, estudo das cartas de Paulo, que fazemos às quartas-feiras às 19h30, transmitido pelo canal Gênese, que é o canal do YouTube da casa, em parceria com também o canal do YouTube da Rede Amigo Espírita, o maior portal espírita, com hoje próximo de 450 mil inscritos, com muitos vídeos, né? Um cenário bem diverso de estudos doutrinários. E a Cartas de Paulo, nós já atingimos a marca de, se eu não estiver errado, são 225 estudos. E para vocês terem uma ideia, nós estamos trabalhando a primeira carta aos Coríntios. Ou seja, nós temos um trabalho muito interessante, uma pesquisa que a gente vai realizando e cada estudo a gente versa por um versículo ou por um bloco de versículos, associando ao conteúdo espírita, enfim. Não é um trabalho de exegese, longe disso, não temos qualquer ideia teológica. Aliás, como trabalhador da União Espírita Mineira, a escola onde aprendemos um pouquinho sobre o estudo do Evangelho, a gente sempre teve cuidado de não trazer para o movimento espírita essa ideia de teologia espírita. Longe disso. Nós temos que aprender a usar o Espiritismo como uma chave para abrir os portais no que remonta à filosofia de profundidade. Ou seja, mergulhar dentro de si mesmo para conhecer, dominar e transformar a si mesmo. E nada melhor do que fazê-lo com o Evangelho. Então, quando nós aprendemos, por exemplo, com Allan Kardec e Emmanuel, vou citar apenas os dois, Kardec abriu, explorou, mostrou a importância de usarmos a doutrina espírita para estudar não só o Evangelho.
É muito claro os textos para aqueles que estão pesquisando. Mas Kardec diz assim, que faltava uma chave para a humanidade para a gente entender as tradições, as religiões, as filosofias antigas. Era um elemento que faltava, o Espiritismo. Olha, observem bem que espetacular essa alusão. Isso está registrado no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, no livro A Gênese e em alguns trechos da Revista Espírita. Não estou inventando aqui para vocês. Depois eu dou as fontes. Continuando. Então significa que elementos, revelações esparsas estão por aí. E precisavam de uma concatenação, de uma organização, pois há muitos ensinamentos que estão guardados, velados nos chamados símbolos. Vejam bem. E sob o ponto de vista filosófico, o símbolo representa um baú que guarda. Então ele vela, aguardando que o discípulo, o filósofo, se aproxime para tirar o véu. Aí ele revela. Olha que beleza. Então, quando ouvimos que o Espiritismo é uma revelação, na verdade, o Espiritismo é uma chave para abrirmos, tirarmos o véu e entendermos, apreendermos o que está guardado, esperando a maturação, aquelas condições favoráveis. Entenderam? Pois bem, então por que estudar cartas de Paulo? Bom, eu acho importante, a própria história bíblica, os exegetas, os teólogos, eles divergem em alguns pontos. Mas a grande maioria considera Paulo como o grande representante, o organizador do cristianismo, sob o ponto de vista do preparo que Paulo teve como um estudante do judaísmo, né? Gamaliel e tantos professores viam em Paulo aquele que representaria o futuro das tradições no que remonta à defesa da Torá. Então Paulo, que nasceu na tribo de Benjamim, era tratado por Jesus, né, como o vaso escolhido. E quando ele se converte ao cristianismo, naturalmente ele vai trazer as suas experiências para o cenário dos cristãos, dos discípulos. Então ele foi o grande impulsionador, inclusive para que os textos fossem escritos. Ou seja, os exemplos de Jesus pudessem ser registrados pelos discípulos que eram indoutos. Tirando Lucas, os demais não tinham formação acadêmica dos seus tempos. Então, Paulo foi o grande incentivador para que a mensagem pudesse ser registrada e chegasse para os nossos dias, para os nossos corações, preservando a essência do pensamento do Cristo. Ele enfrentou os desafios da época, naturalmente, e nós temos em Emmanuel o filósofo espiritual que veio nos revelar o que até então a humanidade não sabia. Que Jesus chamou Paulo em espírito, num processo mediúnico, sugerindo que Paulo pudesse escrever missivas, que para chegar para os cristãos que se organizavam nas distâncias, que eram difíceis de ser vencidas naquele período. Observemos. E mesmo assim, ainda Paulo caminhou, alguns calculam, perto de 18 mil quilômetros a pé, por embarcações e etc. Animais, mas foram quase, vamos pôr aí, arredondando, 20 mil quilômetros, meu Deus, tempestades, desertos, salteadores, adversários, enfim. A obra Paulo Estevão nos conta muita coisa, muito importante, inclusive auxiliando para que a gente pudesse viajar para esse período tão magnânimo. Pois bem, então, quando nós paramos, nos organizamos para entrar em sintonia com as faixas espirituais que Paulo moldreja, que Paulo representa, que Paulo se torna um grande instrumento,
a mensagem do Cristo chega com muita autoridade para os nossos corações. Por isso, o próprio ambiente, um grupo de estudo que se prontifica a estudar estas missivas, nós estamos, na verdade, portanto, entrando diretamente em relação com Cristo, através das cartas que foram inspiradas. Bom, possivelmente vocês que estão reunidos há mais tempo sabem que existem algumas discussões em torno dessa doutrina chamada teologia paulina. Alguns teólogos aceitam, outros religiosos não. Chegam até encontrar polêmicas. Alguns afirmam que a proposta do Paulo é como se fosse uma nova religião que não dialoga com a proposta do Cristo. Observem como os homens tergiversam, né? Como os homens polemizam. E, na verdade, Paulo é o grande continuador. Paulo é aquele que realmente dá um colorido todo especial, né? Transcendente para a mensagem do nosso Senhor Jesus. Pois bem, agora vocês nos chamaram para falar sobre a carta aos Efésios. Naturalmente, o tempo é diminuto. O que nós podemos trazer sobre Efésios? Bom, considerada, eu passei para a coordenação um link, e para dar os créditos, nós temos que ser justos e fiéis. Eu peguei uma pesquisa rápida aqui para facilitar. Tem um site, estiloadoração.com/carta aos Efésios. É um site que me parece dos nossos irmãos, amigos evangélicos, e o autor Daniel Conegero, parece assim a pronúncia, ele faz um apanhado geral dessa carta aos Efésios, que é composta por 6 capítulos. Então, eu vou tentar traduzir o pensamento dele de uma forma sintética, sugerindo que vocês pesquisem depois, pois tem elementos aqui que nos ajudam a entender o bloco. Vamos assim, para depois a gente trazer alguns aspectos de importância doutrinária que nos auxiliam nesse momento tão marcante para todos nós. Vamos lá. Então, a carta aos Efésios é uma das epístolas escritas por Paulo no Novo Testamento, considerada uma das mais importantes. Desde a saudação destinada, característica das cartas, até as saudações finais, a carta de Paulo aos Efésios traz ensinamentos importantes aos cristãos. Vejam uma observação. Enfatizando as bênçãos espirituais resultantes da obra da redenção e as implicações de ser a igreja de Cristo. Eu vou ler só mais um parágrafo, porque essa introdução é interessante. A carta aos Efésios é uma das cartas da prisão, ou seja, ela está entre as cartas de Paulo que foram escritas quando o apóstolo esteve aprisionado pela primeira vez em Roma. Então, nesse estudo bíblico, nós vamos elaborar algumas ideias aqui, alguns esboços dessa carta. Então, observemos, que interessante. Então, a vida do convertido de Damasco, ela foi pródiga de muitos testemunhos. Quando nós lemos, por exemplo, a obra Paulo e Estevão, nós nos deparamos com o homem que foi transformado em Cristo. Após as suas lutas, seus conflitos, que representa os desafios de todos os cristãos, que lutamos em busca da verdade, mas mergulhados na ilusão que caracteriza ainda a nossa faixa evolutiva. Então eu costumo dizer, e repito para os amigos desse grupo, auspicioso, interessado, dedicado, que quando a gente abre as cartas de Paulo, é como se a gente estivesse se matriculando numa escola de filosofia que propõe a moral cristã, sugerindo que a gente descubra caminhos que facilitem a nossa jornada. Uma vez que
viajamos pelo mundo trôpegos. A nossa condição espiritual ainda, manifestamos muito mais as imperfeições do que prodigalizando os nossos potenciais para superá-las. Lidamos com as influências do passado espiritual e, vez por outra, procuramos inspiração no grande futuro, que o Cristo nos revela. No mundo materialista, em que a Roma imperial ainda caracteriza os painéis sociais, observemos o caos, as dificuldades das próprias das modificações que vivemos em sociedade. Em Espiritismo sabemos que estamos entrando numa nova era. Era que sugere definições, escolhas. E estas pagamos preço. Porque cada escolha você tem que fazer uma desescolha. Isso não é simples. E hoje, depois de viajar por tantos séculos, observem, inspirados pelas religiões, pelas filosofias, mas também pelos interesses do poder amoedado, da política do mundo, em busca do domínio, da escravização ou da libertação, da censura, dos sistemas. Nesse processo complexo de evolução, aproximar de Paulo é colocar para fora, é apresentar-se desvestido das alimalhas e das máscaras que caracterizam essa nossa jornada tão conflituosa. Então, quando você busca Paulo no livro Paulo e Estevão, Emmanuel vai nos contar uma história extraordinária do amor de Paulo por Abigail. A relação de Paulo com a religião, o cenário social, a necessidade do investimento com relação aos seus princípios, que ele defendeu até a morte. E aquele momento em que a luz começa a visitá-lo, que não foi na porta de Damasco. A luz o visitava muito antes, como visita a todos nós. E quando Paulo começa a se envolver com o movimento nascente do cristianismo, que inclusive ele vai conhecer Estevão, o mesmo Gesiel, irmão da sua amada, tudo isso ele descobre depois, ele ficou encantado, admirado, perplexo com a força crística. Mas isso causou uma grande confusão na sua intimidade. É como se ele colocasse todos os seus valores no liquidificador para fazer um suco. E o interessante, porque a mensagem do Cristo, ela dialogava com tudo que estava fundamentado em Paulo. Então, quando ele vai viver os seus conflitos mais adiante, que foram dolorosos, inclusive a morte da sua amada, Abigail, ele começa a entrar naquele circuito em que ele quer negar o que a vida está propondo, sob o ponto de vista do amor. E aí, ele vai ter que entender que quando nós hesitamos, quando nós tergiversamos, quando nós nos rebelamos, a vida se torna muito difícil. Então ele vai viver um verdadeiro cárcere psicológico. Ele vai se trancafiar para a sua queda. E a queda do cavalo, ela é muito interessante sob vários ângulos. É quando a gente tropeça no próprio orgulho. E ele se converte ao cristianismo. Agora observem que a vida dele deu uma guinada. Ele mudou a chave de uma forma tão extraordinária, que depois ele vai se libertando de todas as cadeias que ele mesmo sugeriu para si, pela luz do Cristo. E ele percebe que era necessário que o Cristo nascesse dentro dele e ele apagasse a própria personalidade.
Então ele se prontifica de uma forma corajosa, de uma forma altiva, a enfrentar todos os monstros que ele mesmo criou. Então ele deposita o coração, o amor, os seus mais nobres sentimentos, nos pés do Cristo. Num símbolo, numa figura que estou trazendo para vocês. A dizer assim, vou parafraseá-lo. À porta de Damasco, depois de ver o Cristo dizer, não recalcitre contra o aguilhão, Saulo, 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 todos conhecem a história. Aí ele diz, Senhor, o que queres de mim? Eis aqui. Me coloco para te servir. Então esse ato é extraordinário. E ele foi fiel. Quando Jesus disse, entre na cidade que tu vai saber o que vai acontecer, e depois Jesus manda Ananias vai dar-lhe o passe, vai abençoar, Ananias que era perseguido por ele, as escamas caem, ele volta a ver, e aí ele vai sair pelo mundo. Tentar contar a história, abrir o livro da sua vida para os seus entes queridos. Observem que interessante. Aí as portas se fecham, ninguém estava interessado. Chamaram-lhe de louco. Depois ele sai para dialogar com os discípulos de Jesus. Enfrentou também problemas. Porque ele quis colocar todas as suas novas ideias, não é, em prática de uma forma como ele fazia anteriormente. Olha para vocês verem que interessante. E aí ele começa a ter problema com os judeus cristãos. E na sequência, ele observa que entre cristãos judeus, convertidos ou não, tinha também no cenário os gentios, que eram aqueles que não conheciam o Cristo e nem conheciam Moisés. Mas ele encontrava almas sensíveis, interessadas em receber algum tipo de orientação, de consolo. Precisava de orientação de um amigo. Observem que esse ponto ele é muito importante para a gente entender o que motivou Paulo a se interessar tanto pela divulgação da mensagem. Porque ele se apoiou, ele se inspirou na dor do semelhante. Porque ele viveu-a. E também foi protagonista. Lembrando que ele mesmo se autoproclama o maior perseguidor do cristianismo. Ele nem se considerava apóstolo. Ele dizia, eu não sou digno, não sou digno. Então ele sai pelo mundo para orientar. Então, por que alguém pode, no grupo, falar assim, mas eu queria que você falasse mais sobre a carta aos Efésios. Porque quando nós nos deparamos com um texto introdutório, que nos chama a atenção, que essa carta, composta de 6 capítulos, foi escrita no período em que Paulo foi aprisionado em Roma pela primeira vez, nós podemos, só por esse fato, abrir uma senda muito importante, é inspiradora, porque ele estava preso nas cadeias romanas. Estava em Roma, não estava? Todos nós sabemos que ele era cidadão romano. Ele era judeu, formado na Grécia, e tinha o título de cidadão romano. Eu gosto de falar desse tema. Sabe por quê? Porque ele, na sua intimidade, ele tinha 3 caminhos que se conjugavam. A Grécia, Roma e Jerusalém. Vocês já ouviram dizer que no Espiritismo nós temos um tríplice aspecto? A filosofia, a ciência e a religião. São facetas do aprendizado. Filosofia que indaga, que discute, e a ciência que prova,
que aplica. Observem que diálogo oportuno. Nós podemos aqui trazer Sócrates, Platão, Aristóteles. Podemos trazer Sêneca, em Roma, estoico, filósofo. A filosofia romana, estoica, que é um diálogo muito importante com o cristianismo. Porque o que significa o estoicismo de Zenão? A filosofia colada no dia a dia, focada na moral, nas virtudes. Estudem a vida de Marcos Aurelius, o imperador do século III, estoico, virtuoso. Prodigalizou as meditações que ele não sabia que se tornaria um livro. Vocês acessam as meditações de Marco Aurélio. Vejam os cristãos morrendo no circo máximo, se não é a filosofia aplicada. Então Paulo estava preso na cadeia de César, podia avocar para si a condição de cidadão romano, porque ele não podia ser preso com uma simples, se não fosse por um decreto de uma autoridade. Não era uma prisão comum. E ele avocou essa condição num outro momento da sua vida, quando, inclusive, ele teve uma oportunidade extraordinária de dialogar com Nero, com sua esposa. Vocês sabiam que Paulo trocava cartas com Sêneca? Isso foi descoberto há pouco tempo. Estudem, procurem na internet que vocês vão achar. Inclusive Sêneca passou, inclusive, a orientar Paulo. Ele via em Paulo um ser admirável. Sua conduta, moral. Ele só discordava de Paulo no que remonta a Jesus. Transcendência, a parte espiritual, os fenômenos, isso ele não conseguiu assimilar. Mas sob o ponto de vista das virtudes, o que é muito importante, nos nossos dias, mais importante do que o próprio fenômeno mediúnico, é a moral. Por sinal, o Espiritismo nos conclama para este cenário. Embora muitos espíritas adoram a fantasia, o espetáculo maravilhoso, o fenômeno. E o fenômeno mais importante é o da vida. Então, observem, Paulo estava preso, mas ele sabia que aquelas cadeias, aquelas grades, era sinônimo de oportunidade para ele. O Cristo em mim é glória. Eu prego o evangelho em cadeias. Quantas vezes as portas se abriam e ele não saía da cela, dizendo, vocês que estão do outro lado, estão muito mais presos do que eu. Então, no cenário dos teólogos, das polêmicas religiosas, se discute até a autoria, se realmente a carta aos Efésios fora de Paulo. Observe. Já aqueles que defendem, pois o estilo é o mesmo. Vocês sabiam, se não, eu ofereço essa reflexão para vocês pesquisarem, que todas as cartas de Paulo têm um estilo, têm uma performance literária. Aqui não bate em estilo é a carta aos Hebreus. Quando estudamos com detalhes, atentos, o livro Paulo e Estevão, fica claro a autoria delas. E podemos, inclusive, subentender que Paulo tinha muitos que o auxiliavam. Ele ditava e um escriba registrava. Este tinha um estilo. E que a carta aos Hebreus é a que foi realmente escrita pelo próprio punho. É um estilo robusto, acadêmico, de alguém que foi preparado, forjado na escola de Eliel. Mas isso não altera a essência que nos importa. Nos 6 capítulos, nós vamos encontrar, por exemplo,
Efésios, primeiro capítulo. Agora eu vou trazer o comentário desse companheiro, que eu citei a fonte, só para dar uma direção didática para a nossa fala. Paulo abre a epístola primeira falando do eterno fundamento da igreja em Cristo. Olha aqui, que abordagem interessante numa linguagem dos evangélicos. Eterno fundamento da igreja de Cristo, ou igreja em Cristo. Comunidade, igreja no seu sentido material, templo, ou igreja sob o ponto de vista da doutrina, da essência. Observem bem. Após a saudação inicial, Paulo bendiz a Deus pelo fato de este ser um fundamento que resulta em toda a bênção espiritual para os crentes, no louvor da glória de Deus, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Olha a Trindade. Bem como conduz as ações de graça e a oração, a fim de que os olhos dos leitores destinados possam ser iluminados, para que vejam o poder salvífico de Deus demonstrando na ressurreição e na coroação de Cristo. Uma linguagem bem tradicional, evangélica, católica. Textos que foram compartilhados durante milênios. Mas sobre o ponto de vista espírita, observem quantos ensinamentos que nós podemos extrair. Por exemplo, está sendo citado a Trindade. Pai, Deus, o Criador do universo, o Filho, o Espírito, criado por Deus, o Espírito Santo, que significa Espírito Verdade. A palavra santo foi ajustada no tempo. É Espírito de verdade, ou seja, essência da criação que se corporifica e que te atinge as culminâncias na linha do progresso. A escala espírita também pode encaixar aí os diversos estágios espirituais, mas sob o ponto de vista de uma linguagem, de uma filosofia profunda, vamos sair da forma e vamos para a essência. Como que se dá a evolução? Sua mente prodigaliza ideias. Você gera o pensamento. O pensamento gerado, ele repercute nas emoções, gera sentimento. Então podemos dizer que o pensamento é revestido por sentimentos. Olha que beleza. E à medida em que despertamos em consciência, passamos a ser responsáveis pelo pensamento. Olha que extraordinário. Então o pensamento é o filho. Você gera o filho. Ué, Carlos Alberto, mas não é Deus que criou o princípio inteligente do universo? Ok. Aprendemos no livro dos Espíritos. Mas eu estou chamando você, como Paulo nos chama, conclama, para uma visão mais profunda. Perceberam como que não dá para a gente fazer tudo muito rápido? Estou trazendo apenas uma ideia. Porque cada versículo de Paulo é uma pérola para a gente debater horas e horas. É um cenário que se abre para mergulhar na intimidade e encontrar uma terra encantada, maravilhosa e desconhecida, que é o seu próprio coração. O reino de Deus não vem com aparências exteriores. Então, estudar Paulo de Tarso é estar matriculado numa escola em que o professor diz assim: olha, o diretor da escola você não conhece, eu estou tentando, mas nós vamos junto. O diretor da escola está dentro de você, é o Cristo. Então, essa matrícula precisa de ser comemorada, celebrada. Mas não pense que vai ser fácil. Por isso que Pitágoras criou a palavra filosofia, que significa amigo da verdade. O amor à verdade.
Perguntaram para Pitágoras: você tem sabedoria? Ele não. Sabedoria pertence aos deuses. Mas eu quero ser amigo deles. Paulo está dizendo, Jesus se colocou como amigo. A igreja do Cristo, ela sugere que sejamos amigos dele, como ele o é, de cada um de nós. Ele deu a vida. Mas será que até quando nós vamos continuar querendo saber como que aconteceu? Ah, o Cristo morreu assim, teve prego, teve chibata, teve abandono. Até quando continuaremos interessados em saber como foi? Isso não vai resolver sua vida, seus problemas. O que realmente importa é o que isso tudo representa para a gente. Compreenderam, pessoal? O que representa a vinda do Cristo e sua morte? Esse é o ponto fundamental para o nosso debate. Então, quando a gente vai para o segundo capítulo, o apóstolo destaca o universal propósito da igreja, abrangendo judeus e gentios. O diálogo do Paulo era inclusivo, sob o ponto de vista social, organizacional. Ele oferece bênçãos redentoras para judeus e gentios, colocando o Cristo no meio, apresentando a ressurreição do Cristo, sua vida triunfante, como um ponto que congrega, que liberta, que consola. Paulo discutiu bastante, ele enalteceu com muito vigor a parte espiritual da vida do Cristo. Coube a ele e João fazê-lo, enquanto os outros, Lucas, Marcos, Mateus, falaram do Cordeiro, falaram do Messias, falaram do professor, do mestre, mas a parte espiritual que transcende, Paulo se vinculou. Então, observem que só de viajar pela história, como o magnetismo nos visita. Como que esse ambiente virtual, aonde você está, ele traz para você alguma coisa que mexe. Já no capítulo 3, Paulo expõe a luminosa finalidade da igreja, que deve ser conhecer os principados e os poderes nos lugares celestiais. E aí vai, dentro do contexto das narrativas. Conhecer o amor de Cristo que excede o conhecimento. Olha que beleza. O amor, a verdade, o conhecimento incha, mas o amor edifica. São expressões paulinas. Transbordam em plenitude sem desautorizar a importância do conhecimento. Pegaram aí? No capítulo 4, a partir deste, Paulo faz admoestações, alertas, para que os cristãos se mantivessem unidos. Tem momentos que nós precisamos, gente, de uma chacoalhada, de uma voz que diz assim, menos. Arrependei-vos, como dissera João Batista, porque é chegado o reino dos céus. Cuidado com os excessos da vaidade. Ele trata desses temas. Ele fala das trevas. Paulo era conhecedor do mundo espiritual. Ou não? Sim. Isso, inclusive, é um diálogo dos judeus. Os judeus tratavam dos espíritos sofredores com uma linguagem própria, mas chamando a atenção para a fidelidade. Aliás, os judeus se caracterizam pela fidelidade a Deus, dentro da narrativa e da vivência, conforme seus costumes, tradições e entendimento. Ponto.
mas são fiéis. Isso é característica da raça hebraica. Paulo tinha no sangue. Emmanuel, comenta Paulo em muitas de suas belíssimas páginas. Em quantos textos nós vamos encontrar Emmanuel falando da fidelidade de Paulo a Moisés e depois a sua transcendência e fidelidade ao Cristo? Entendam bem. Moisés, ele promove até a morte, usa a força, a violência. E com o Cristo ele usa a persistência, a coragem, a altivez contra as suas imperfeições. O espinho na carne que ele tão bem dizia. Trago em mim um espinho na carne. Nem tudo que quero, faço. Mas o mal que habita em mim, ele grita. Estão lembrados? São expressões. Mas o Cristo em mim é motivo de glória. Ele quer dizer, a força de vontade, a luz interior me dá condição de superação. O 6º capítulo, Paulo conclui a carta aos Efésios conclamando que todos os crentes vistam-se com a eficaz armadura de Deus disponível à igreja. Essa parte é ótima. Ele faz as observações finais, a saudação ao término, a palavra é vigorosa, enaltecendo as tradições cristãs, mas ele utiliza a armadura de Deus e com ela nós vamos concluir a nossa fala. Por quê? Porque a armadura de Deus é a caridade. Isso ele deixou muito bem estabelecido. O escudo protetor do cristão é o bem, é a caridade. E aí, o diálogo versa para o século XIX, quando Paulo se apresenta com João, evangelista, com tantos filósofos religiosos, homens da ciência, de todos os setores, fazendo parte de uma equipe coordenada pelo Espírito de verdade, que é Jesus. Paulo, com Sócrates, com Platão, envolve Allan Kardec e nos oferece alguns toques muito especiais. Nós vamos encontrar Paulo em mensagens da Revista Espírita, mas sob o ponto de vista da codificação, Paulo se apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele é o responsável em inspirar Kardec no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. É o escudo protetor, salvador. Do bom combatente, porque escudo, armadura, é para soldado. Paulo foi um soldado. Na expressão de Emmanuel, na introdução do livro Paulo e Estevão, Paulo foi o lidador de sol a sol. Agricultor divino. Vejam que extraordinário. Ele veio para auxiliar a humanidade, auxiliando a si mesmo. Então nós temos o Paulo que se supera, o Paulo que vence a si mesmo, pelo amor do Cristo. E a vitória de Paulo, como ele disse, foi a vitória de muitos. Humildade em Paulo é característica. É condição sine qua non das suas atividades. Coragem, determinação, amor, mediunidade, inspiração e humildade. Humildade de Paulo. É a conversão que todos nós necessitamos. Converter. Pessoal, o tempo está acabando, mas se eu uso a expressão conversão, eu sou obrigado
a concluir a minha fala, trazendo o capítulo 18, me vem sempre essa notícia, talvez um compromisso que eu tenha e não saiba. Me recordo dos tempos que estudávamos no Grupo Emmanuel com o Honório Onofre de Abreu. Estudei com ele por mais de 15 anos. E o Honório sempre repetia, e eu passei a também fazê-lo. Capítulo 18 do Evangelho de Mateus, nos primeiros versículos, Jesus é questionado pelos intelectuais, religiosos, discípulos. Quem é o maior no reino de Deus? Ele chama uma criança, manda que coloque no meio, entre eles. E textualmente, literalmente, ele diz assim: enquanto não vos converterdes, e vos tornardes ou fizerdes como a criança, não podereis entrar no reino de Deus. Eu falei sobre a conversão de Paulo. Então Jesus diz para o intelectual que somos nós que estamos indagando, somos filósofos da vida. Aliás, filosofia deveria ser uma matéria a ser aplicada para as crianças. Pois não dá para trabalhar qualquer conteúdo sem moral. E por isso é que nós estamos vivendo um caos social, porque falta moral. Os valores foram conspurcados, pervertidos, em nome do materialismo dialético, do consumismo, do hedonismo. Família fragilizada, desrespeitamos, não consideramos, não honramos, e queremos saber quem é o maior no reino dos céus. Paulo é o Chico é o Kardec, aí a gente fica querendo saber, sem entender o que representa. É periferia, superficialidade. Converter e tornar. Conversão é por filosofia, é por ideal. E se fazer é a tarefa do filósofo no dia a dia. E é como a criança. A criança sugere pureza da alma. Paulo foi o campeão da pureza. Paulo foi o campeão da entrega. Paulo foi o campeão do evangelho. Paulo foi o grande esportista. Ele recebeu todas as medalhas de ouro nas Olimpíadas. E até hoje ele nos entrega a tocha que representa a liberdade da consciência. E eu encerro com Allan Kardec, no item 20 do capítulo 18 do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Anotem aí, item 20. Vocês não vão achar na versão que vocês têm, sim na original, primeira. Essa citação foi retirada. Kardec fala que o Espiritismo é o campeão da livre expressão, da consciência libertadora do ser. Que Paulo de Tarso nos ajude, nos envolva, nos abençoe, para que a gente possa prosseguir nessa marcha ascensional. Emmanuel afirma, uma mensagem falando de Paulo de Tarso, está inserida no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, publicada por Clóvis Tavares. Estudar Paulo de Tarso é muito importante para todos os cristãos. Que Deus abençoe o projeto de vocês, que todos possamos continuar nessa senda com paciência, com humildade, com simplicidade e procurando inspiração para que Paulo nos ajude nesse processo da conversão. Muito obrigado a todos, muito obrigado de coração, muito obrigado. Valeu, valeu mesmo. Obrigado, Carlos, a gente que agradece pelo estudo da noite. Nós queremos agradecer também a todos os irmãos que estiveram conosco nessa noite.
Mais uma sexta-feira estivemos juntos aí. Probleminhas de internet, mas corriqueiros. E semana que vem daremos continuidade ao estudo das cartas paulinas, né, com a carta aos Filipenses, capítulos 1 ao 4. Quem nos fará o estudo será o Roberto Cardoso.